Brasil, a seleção chegou! Olá pessoal, olá meus queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do Patúncio na Copa. Hoje, episódio especial, como vocês estão vendo, estou com a camisa da seleção brasileira, porque hoje nós vamos falar do segundo jogo da seleção, segunda rodada de Copa do Mundo, Brasil 3, Haiti 0. Esse é o jogo mais fraco que a gente iria ter da seleção brasileira, né, que seria o jogo mais fácil, em teoria, que a seleção brasileira iria enfrentar um adversário mais fraco e que iria ganhar com mais facilidade. E a gente vai comentar alguns pontos positivos e negativos com relação a esta situação. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui que eu achei a atuação do Brasil ainda preocupante. É uma seleção que, como eu já disse várias e várias vezes aqui no canal, eu tô meio até com tem tipo um catarro na garganta e a minha voz tá meio esquisita, mas enfim. Eu ri muito de um lance ali específico do jogo que eu acabei tendo. Aí eu acabei rindo tanto que a minha garganta ficou meio coçando. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Eu acho que o jogo ele refletiu muitas coisas e deixou claro algumas situações ali que, pô, eu vou ser bem sincero com vocês, me preocupou e me preocupa bastante, tá? Existem pontos positivos, pontos negativos com relação a este jogo, mas eu creio que tenha mais pontos negativos, mesmo tendo a vitória por cima do Haiti, que já era esperada. A primeira coisa que eu quero falar de negativo é a questão do Rafinha. Cara, o Rafinha, infelizmente, ele não tem condição e, na minha visão, ele não tem, assim, eu acho que ele não tem como ficar mais como titular da seleção brasileira. Isso não é opinião, isso é fato. Se você vê ali o jogo do Rafinha, mano, hoje ele errou um gol na cara, que estava impedido, fez um outro gol, que também estava impedido. E, inclusive, esse jogo teve muitos impedimentos, algo que tem que se analisar e tem que se ver, porque, mano, se jogar com uma França e tiver a quantidade de impedimentos que o Brasil teve hoje, cara, a gente tem que entrar em alerta, a gente tem que começar a ver isso aí, porque, mano, a quantidade de impedimento que teve é realmente preocupante. Mas o Rafinha me preocupa mais porque parece que o cara não quer jogar na seleção. E a escalação que o Ancelotti coloca hoje é uma escalação que é muito parecida, não tem muita mudança com relação à escalação anterior. E na minha visão até eu achei que não ia dar em nada, né? Ele só muda alguma coisinha ou outra. Ele tira o Igor Thiago, né? Ele tira o Igor Thiago e coloca o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. E eu não sei qual outra mudança que ele fez ali, né? Eu acho que ele botou o Lucas Paquetá na posição dele, né? Ainda o Lucas Paquetá tá meio apagado nessa Copa, mas enfim. Aí ele botou o Lucas Paquetá ali no meio de campo. É a mesma coisa do outro jogo. Eu acho que ele só tirou o Ibañez e colocou o Danilo, tá? Então eu acho que só foi isso que ele fez. Não teve grandes mudanças no time titular, não. Aí então, o jogo realmente estava muito ruim no início. De fato, o jogo estava uma bosta. A seleção tentando, martelando, até que conseguiu o gol, né? O gol estava impedido, né? Que era o gol do Rafinha. E depois disso, aí teve o lance lá com o Rafinha, mano. Cara, eu acho assim, é inacreditável você ver como é que uns caras desse conseguem errar aquele tipo de gol, mano. O cara errou uma cavada, mano. Foi dar uma cavadinha por cima do goleiro e errou o gol, mano. Como é que você erra aquele gol? Não tem condição de você errar um gol daquele. Mas o cara errou. O Rafinha errou. Porque é o Rafinha. O Rafinha na seleção é um gatinho. No Barcelona, ele vira um monstro. Ele vira um leão. Essa é a grande realidade. Então o Rafinha é um jogador muito fraco na seleção. Não conseguiu mostrar o porquê que ele é o Rafinha do Barcelona. E não consegue jogar bem, mano. Não consegue desempenhar bem. Talvez seja pressão.
Talvez seja questão emocional, não sei, mas o Rafinha não desempenha da mesma maneira que ele desempenha no Barcelona. Ele não tem a mesma qualidade na seleção brasileira que ele tem no Barcelona. A grande verdade é essa. O Barcelona, quando ele joga ali, o Rafinha joga bem. O Rafinha é um dos responsáveis pelo jogo do Barcelona ser bom, ser muito dinâmico ali no ataque. Só que na seleção brasileira isso não acontece. O dinamismo vai lá pro saco. A seleção brasileira, você percebe ali que o dinamismo do Rafinha, ele é ofuscado. As pessoas ali esquecem, mano. Tipo assim, para pra perceber ali, tipo, o Rafinha, ele é um jogador que pega na bola, mas ele não sabe o que ele vai fazer com a bola. Ele fica lá parado. Ele é tipo o Rony, tá ligado? Ele é o Rony da seleção. O Rafinha é o Rony da seleção. É como se fosse o Rony. Pega a bola, beija o chão. E é isso, mano. O Rafinha é isso. Então, sinceramente, eu acho que o Rafinha no próximo jogo tem que sair, tá? Já teve até um. Aí depois ele até saiu forçadamente. Começou a ter uma lesão ali na coxa. Acho que essa lesão vai tirar ele da Escócia. E a gente vai ver, talvez, uma grande mudança. Tá certo? Uma grande mudança. O que me surpreendeu foi as substituições do Ancelotti. De fato, o Ancelotti substituiu é, por jogadores que não tinham entrado no jogo anterior. Ou seja, o que eu entendi é que o Ancelotti realmente está fazendo aquele processo que ele fez nos amistosos, né, de tentar testar todo mundo. Aí ele botou o Ryan. Ninguém imaginava que o Ryan ia entrar. O Ryan entrou. O Ryan hoje não fez muita coisa. Eu entendo porque eu acredito que o Ryan esteja nervoso. Ele estava nervoso nessa situação e por conta dele ser moleque, dele ser menino, dele ser somente testado, é muito difícil para ele aguentar aquela pressão ali, né? É um jogo de Copa do Mundo, mano. O cara tá entrando na Copa do Mundo, não é para qualquer um. Então, tipo assim, o Ryan eu acho que é um fator de nervosismo. Agora, por exemplo, o Rafinha, eu já não acho, porque o Rafinha já entrou outras vezes, já entrou na Copa de 22, então, tipo assim, o Rafinha é um problema grave nessa seleção. Aí depois teve os gols do Matheus Cunha, né? Que o primeiro gol foi uma jogada do Vini, que o goleiro defendeu e depois no rebote eu não entendi bem aquele gol. O zagueiro tentou tirar, bateu no Matheus Cunha e entrou de qualquer jeito. O segundo foi um gol ok, né? Aceitável do Matheus Cunha e mostra que o Igor Thiago realmente é como eu falei no meu vídeo anterior. Eu achei durante muito tempo que o Igor Thiago podia trazer resultado para essa seleção, mas eu acho que a tática da seleção, ou pelo menos o time ali da seleção em si, a equipe em si, parece que me dá a sensação de que se existir centroavante, a seleção vai perder o seu jogo, vai perder o seu esquema tático. Essa é a minha sensação, tá ligado? Então com o Matheus Cunha ficou bem claro isso, tipo, ele botou ali 2 gols como se ele fosse centroavante, mas ele não é centroavante. O seu estilo de jogo não é ser centroavante, é uma espécie de ponta, né? Ele é um ponta. Então, sendo bem sincero, eu acho que essa seleção ela não é boa, não fica boa com o centroavante. E fica meio que provado isso quando ele bota o Igor Thiago. O Igor Thiago, ele não joga bem nenhum dos 2 jogos de titular, que foi contra o Egito e contra o Marrocos. E agora coloca contra o Haiti, que lógico, é uma seleção muito mais débil, uma seleção muito mais fraca, uma seleção muito pior do que Marrocos e Egito, mas demonstra bem que com o Matheus Cunha melhorou bastante o jogo ali da seleção. E eu não gosto do Matheus Cunha, eu não gosto do Matheus Cunha, mas melhorou bastante ali o estilo do jogo da seleção ali na hora de definir as jogadas. As finalizações do Matheus Cunha foram muito boas hoje, foram 2 gols, ele salvou a seleção hoje, vamos ser bem honestos. Depois teve um golaço ali do Vini, né? Um estilo de jogo, quer dizer, um estilo de gol, né, que o Vini faz ali, que é arrancar para frente e meter o gol ali chapado de rasteira. E aí ele mete um gol chapado de rasteira debaixo das pernas do goleiro do Haiti e faz o terceiro gol para a seleção brasileira. É aquele estilo de gol que ele costuma fazer no Real Madrid. E tá certíssimo, eu acho que o Vini de fato estreou na seleção no momento mais certo possível. Cara, é a segunda vez que o Vini joga bem na seleção.
E é muito bom que o Vini tenha estreado nesse momento, cara. Tem estreado agora na Copa do Mundo, porque, mano, nos outros jogos ele não estava jogando bem, agora ele está jogando bem, agora ele está decidindo. A única coisa que de fato eu não gosto do Vini, e eu tô percebendo isso nitidamente nele, é o excesso de confiança. Ele tá querendo driblar toda hora, ele tá querendo dar uma de garrincha. É porque o Jairzinho, ele foi no Charla Podcast e ele falou que o Garrincha, quando chegava na grande área, ele não gostava de chutar. Ele queria voltar pra trás pra ficar driblando mais, entendeu? E o Vini tá fazendo muito isso, mano. O Vini tá, tipo assim, driblando demais e não tá querendo fazer o gol. Então muitas vezes a chance de só dar um driblinho ali a mais e definir, ele não, ele vai driblar 3, 4 vezes, quer jogar a defesa toda pra dentro do gol junto com o goleiro. Calma, calma, é muito excesso de confiança. Eu acho que tem que dosar essa confiança aí, porque tem hora que o Vini, ele, mano, ele tem chance de fazer os gols, mas não consegue, porque simplesmente a seleção ali, cara, a seleção ali por inteiro tá, tipo assim, é, esperando que o Vini chuta no gol e ele vai lá e fica driblando igual doido. Ele tem que entender que não é só ele que tá jogando, tem que ter outros caras ali apoiando ele também, e ele também tem que dar o passo pra esse pessoal, né? Tem os outros jogadores ali, mano. Enfim, mas essa é só a minha visão com relação ao Vini Júnior. O Vini Júnior jogou bem mais uma vez o jogo hoje, tá certo? É, com relação às entradas, o Endrick depois entrou até bem, né? Porque depois fez até um gol, mas o gol foi anulado. O Endrick fez o gol, mas eu também senti que é um pouco parecido com o do Ryan. Ficou nervoso, tá certo? Ficou nervoso, é um menino ainda, então tipo assim, ele ficou nervoso. Ficou nervoso. Ele não sabia o que ia fazer com a bola ali e tal. O Danilo. Eu não vi muito o Danilo Santos, né, do Botafogo. Não vi muito. O Ederson, que ele convocou, né, de volante ali. Ele convocou pra volância da seleção. Cara, teve um lance ali que foi muito engraçado, mano. A bola foi cruzada. Era a chance dele fazer o gol, né? Era a chance dele chutar e fazer o gol. Mano, foi muito digno de Trapalhões, mano. Só faltou a musiquinha dos Trapalhões ser tocada, velho. Foi brincadeira. Ele foi chutar a bola. Ele chutou a bola em cima do pé dele. Ele chutou a bola em cima do pé dele. E o pé dele fez ele tropeçar em cima da bola e cair, mano. Foi digna de Trapalhões esse lance, mano. Não tem jeito, mano. A seleção brasileira tá muito ruim, cara. Os caras não sabem definir um chute, não sabem chutar pro gol, velho. Não sabem chutar pro gol, mano. É assim, tá intancável, mano. E é por isso mesmo que eu falo, mano. É uma seleção assim. O Haiti não é nada, gente. O Haiti é uma seleção que não é bosta nenhuma. Você viu o goleiro dos caras? O goleiro dos caras parece aqueles caras que é porteiro, sabe? Porteiro. Tem a cara de porteiro, velho. Não sei porquê, mas ele tem uma cara de porteiro, um corpo de porteiro, de condomínio, que fica vigiando o portão, mano. Caraca, meu. E que vai jogar nas horas vagas futebol, velho. Caraca, aquele cara é gente boa que tá ali no portão, no porteiro, que é o porteiro, né? Da escola, que é o porteiro do seu condomínio, né? O porteiro lá do seu prédio, mano. Tipo, parece esse tipo de cara, tá ligado? E parece que ele jogou lá a Copa do Mundo porque quis. Não parece ser um cara profissional, tá ligado? Parece um negócio semi-amador, mano. O time do Haiti é um time semi-amador. Então o goleiro é. Eu percebi isso, né? Na verdade, é um time que não é nada, tá ligado? E mesmo assim o Brasil teve dificuldade para jogar no segundo tempo, não conseguiu meter nenhum gol no segundo tempo do Haiti. Eu acho ridículo. Eu acho ridículo. O Brasil não meter nenhum gol contra o Haiti no segundo tempo. Tinha que ter feito um 4, 5, 6 a 0. É ridículo você ver uma seleção brasileira não meter 6 a 0 no Haiti. Enfim, vai ter gente se iludindo, vai ter gente dizendo que você tá errado, você está maluco, viu outro jogo. Mas eu falo pra vocês, eu digo abertamente aqui, tá? Na minha conclusão essa seleção brasileira não chega nem nas quartas de final. Eu falo isso por quê? Porque essa seleção é muito ruim, cara. É muito ruim. Pode ser que melhore contra a Escócia,
Pode ser que contra a Escócia jogue o futebol fino do fino, mas se enfrentar uma Inglaterra, se enfrentar uma Noruega do Haaland, se enfrentar uma França, se enfrentar uma Argentina, perde. Perde, porque, mano, realmente essa seleção não dá, cara. É uma seleção fraquíssima, cara. É uma seleção muito ruim. E sendo bem honesto com vocês, não dá, mano. Não dá pra confiar nessa seleção. É uma seleção realmente muito, assim, muito cheio de pereba, muito cheio de bagre. Tem muito bagre nessa seleção e não dá, velho. Não dá mesmo. Enfim, então esse foi o Patunço na Copa de hoje. Teve outros jogos no dia. Marrocos venceu da Escócia de 1-0, foi um jogo bosta. A Austrália perdeu para os Estados Unidos, jogo paia também. Então, que se lasca esses jogos, né? Eu já tô cansado de Copa, já enjoei de Copa. Não sei se vocês também estão enjoados de Copa. Eu vou falar isso em um vídeo específico aqui no canal. Depois de algum tempo eu vou estar comentando com vocês a minha opinião sobre Copa do Mundo. Eu realmente fiquei enjoado, velho. Sinceramente, tô bem enjoado de Copa porque os jogos estão horríveis. Enfim, põe a tua opinião aí nos comentários. Falou, tchau e até a próxima.